Amém. Então eu vou fazer um comentário sobre esse rapaz esse serial killer que foi pego, esse Tiago, um rapaz bonito, né? Foi pego aí pelas autoridades aqui no Brasil e ele é um vigilante de ter matado 39 pessoas, entre mulheres, homens, etc, etc. E aí ele estava falando que é uma força maior, etc, etc, etc. Nós devemos saber que existe o diabo, existe Deus, o diabo. A Bíblia fala que Caim era do maligno. Quando Deus criou Adão e a Eva, Deus criou e deixou no jardim do Éden para plantar, para cultivar. Deus primeiro criou Adão, depois criou a Eva, e aí Deus deu ordens a Eva e o Adão, mas a Bíblia diz que o diabo veio e enganou a Eva, seduziu a Eva e a Eva caiu na lábia do diabo, comeu aquela fruta do conhecimento do bem e do mal, e abriram os olhos de ambos, abriu o olho dela, e ela pegou a fruta e deu para o seu marido, e ali eles pecaram. E eles já sabiam que no dia que eles dessem ouvido ao diabo, no dia que eles desobedecessem a Deus, eles morreriam. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: partindo deste ponto, deste princípio, nós, os seres humanos que nascemos nessa terra, nós nascemos sobre o jugo do diabo. Mas quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós ouvimos a mensagem da salvação através de pastores, através de missionário, através de alguém, de algum servo de Deus, quando nós ouvimos o amor de Deus, que Deus amou este mundo de uma tal maneira, existe a força do diabo. A força do diabo. A Bíblia diz, não é eu, que o diabo veio só para matar, roubar e destruir as almas dos homens. E é a função do diabo. Ele só veio para matar, roubar e destruir. Então, os psiquiatras, os psicólogos, enfim. Aí, no caso desse assassino, ele precisa de ajuda? Precisa, é evidente que ele precisa, ele é um doente, é realmente. Mas a ajuda dele só é uma ajuda técnica? Não. A ajuda dele não só é uma ajuda técnica, mas é uma ajuda espiritual. E ele tem que se arrepender dos pecados dele. Ele tem que se arrepender dos assassinatos que ele fez nesta terra. Porque se ele não se arrepender dos pecados dele, se ele não se converter desses assassinatos que ele cometeu, ele vai morrer. E quando ele morrer, Jesus lançará a alma dele no inferno. E lá no inferno, segundo a Bíblia Sagrada, é um tormento eterno, onde a alma do homem será queimada no fogo 24 horas. Por quê? Porque ele cometeu maldade, ele matou, ele roubou, ele negou a existência de Deus. Ele foi um homem péssimo, um homem estúpido, um homem ignorante, um homem inepto. Ele não se voltou para as coisas de Deus. Então esse rapaz, que é um rapaz bonito, um rapaz afeiçoado, ele está sob essa força que ele diz que não sabe explicar. É a força do demônio, é a força do Lucifer, é a força do diabo que ele ouvia. Nós temos que pôr na nossa mente que nós somos vasos aqui na terra. Nós, os mortais da terra, nós somos instrumentos ou de Deus para fazer o bem a nós mesmos e ao próximo, ou do demônio, do diabo, para quê? Para fazer o mal, para matar, para roubar, para defraudar, para fazer o mal a si próprio e ao próximo. Porque, veja, ele cometeu um mal contra ele mesmo, tanto é que ele quer se matar.
Ele quer se matar, ele está agoniado, ele está sufocado porque a casa dele caiu. Ele foi pego e agora ele tentou suicídio. Ele tentou cortar o pulso dele. Então esse homem, esses presos, não sei eles precisam do socorro, aleluia, de Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Eles precisam da misericórdia de Jesus, eles precisam se arrepender. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia desses homens, dessas mulheres que estão sobre o jugo de Lucifer. Que estão, todos nós um dia nós estamos lutando contra o diabo. O diabo, ele está furioso. O diabo, ele está com ira, ele está com cólera, ele está irado porque ele sabe mais do que ninguém que os dias dele está chegando ao final. A decadência do reino dele, a hegemonia, o diabo está indo para o lago de fogo e por saber disso, ele quer destruir as almas dos homens. Então, esse homem precisa de ajuda, precisa da ajuda de Deus. Ele precisa se converter a Deus. Um rapaz novo, 26 anos de idade. Ele tem 26 anos de idade, já cometeu desde os 17 anos. Veja, ele foi molestado quando ele era criança. Ele foi, enfim, a vida dele era um inferno quando ele era uma criança. Mas isso não justifica ele ter feito aquilo. E ele foi traído pela namorada dele. Ele ficou com tanta raiva, tanta raiva, tanta raiva. A raiva, o sentimento de raiva, o sentimento de ódio, o sentimento de mágoa, de rancor, disso levou com que aquele homem viesse matar. Veja que os tiros que ele lançava eram no coração das pessoas. Por quê? Porque ele não acredita mais no sentimento do amor. Esse homem não acredita mais que existe o amor, que existe a misericórdia, que existe a compaixão. Ele não acredita mais no sentimento sublime entre os mortais, que é o sentimento do amor. E aí ele se entregou ao ódio. E aí ele se entregou à raiva. Aí ele se entregou à desgraça. Tá entendendo? Então, ele precisa da misericórdia de Deus. Ele precisa da piedade de Deus. Ele cometeu um pecado. Ele cometeu um pecado terrível, que é o pecado de homicida. O pecado de tirar a vida do próximo. É um pecado terrível, 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 terrível nessa terra. Sabe que só Deus e mais ninguém pode interceder por ele. Só Deus. Só Deus e mais ninguém que pode perdoar essas iniquidades que esse jovem cometeu. O que esses homens estão cometendo nesta terra. Este mundo está cheio de pecado. Pecado de assassinato. Ontem eu estava vendo esse debate esses dois candidatos à presidência da República, e eles estavam discutindo sobre a diminuição dos homicídios no mundo. Eu só quero dizer que nós só podemos diminuir o homicídio no mundo com a transmissão do conhecimento da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, injetar no coração do homem os 10 mandamentos da lei de Deus, injetar, infiltrar no coração do homem o conhecimento da palavra de Deus. Uma geração, veja esse rapaz, ele é um rapaz bonito, afeiçoado, ele contou para o mundo, para nós, que ele foi molestado, que ele foi traído, que ele foi isso, que ele foi aquilo, etc, etc, etc. Devemos condená-lo, ele deve pagar pelos pecados, pelos
crimes que ele cometeu, deve. Ele deve pagar, deve, ele já foi pego. Ele é uma ameaça. Ele se deixou dominar pelo mal, pelo demônio, pelo diabo. Temos que ver que tem forças diabólicas atuando sobre este mundo. Forças satânicas terríveis, que só Jesus Cristo tem poder para desfazer as obras do diabo. Só Jesus e mais ninguém. Só Jesus Cristo, através da sua palavra. Ele não tem o conhecimento de Deus. Ele é desprovido do sentimento de amor, o sentimento de misericórdia, o sentimento de... Isso aí é uma evidência clara e óbvia da volta de Jesus. Veja que ele saía matando as pessoas. Eu poderia ser uma, tu poderia ser uma. Ele saía matando as pessoas aí pela rua. Pessoas que ele nem conhecia. Veja a gravidade da violência em que nós estamos contemplando. Ele não tinha motivo nenhum para matar as pessoas, só porque ele tinha uma raiva dele, só porque ele tinha ali uma ordem que ele tinha que matar, e ele era o servo, ele tinha que obedecer àquela voz. Pelo amor de Deus, é o fim do mundo. Enquanto nós estamos tentando salvar as almas do fogo eterno, do juízo vindouro. E que Deus tenha misericórdia de nós. E que Deus tenha piedade. E nós só vamos combater a violência através do arrependimento, da conversão, através do conhecimento de Deus e da força de Deus. Amém? Da força de Deus. É que nós vamos combater, louvado seja o nome do Senhor, através da multiplicação da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Da palavra de Jesus. Com muita longanimidade, com muita paciência, com muito amor no coração. Porque Jesus falou, e não foi eu, que por aumentar a iniquidade, que por aumentar a maldade, que por aumentar a perversão dos homens, o amor de muitos, de quase todos, esfriará. Mas aquele que perseverar na minha palavra, nas minhas promessas, este tal alcançará a salvação da alma dele. Em que nós estamos vendo que a violência está aumentando de todos os lados, a violência está aumentando. E que Jesus tenha misericórdia. Que Jesus venha lançar fora um coração estúpido, um coração ignorante. A Bíblia diz que Deus não leva em tempo a ignorância dos homens, mas Deus manda que todo mundo se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus Cristo, porque um dia Ele há de julgar os vivos e os mortos. Está escrito no livro dos Apóstolos, nos Atos dos Apóstolos, essa passagem. Amém. Louvado seja o nome do Senhor para toda a eternidade.